Eu nunca imaginei que ia contar essa história pra ninguém. Não por vergonha, não é isso. Mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até parece que não aconteceu. Ou que aconteceu com outra pessoa. Só que não. Aconteceu comigo. Era 2014, eu tinha 22 anos e morava com meu marido, o Jair, numa casinha de 2 cômodos nos fundos da casa da sogra. A Dona Maria, mãe dele. Ela era viúva, criará os 3 filhos sozinha, e todo mundo na congregação cristã do Brasil falava dela como uma mulher de muita fé. Eu também achava no começo. Ela era dura, mas justa, ou pelo menos era o que eu pensava. O Jair trabalhava numa oficina de funilaria, saía cedo e voltava tarde. Eu ficava em casa lavando, passando, cozinhando. Às vezes ajudava a Dona Maria com a horta dela, que era enorme, cheia de couve, alface, cheiro verde. Ela vendia os legumes para algumas irmãs da igreja e guardava um pouco pra gente. Não era uma vida fácil, mas também não era ruim. Até que começou a ficar. O primeiro sinal foi quando Jair começou a chegar em casa com o rosto feio. Não de briga não. De vergonha. Ele não falava nada, só ficava quieto, comendo com a cabeça baixa. Eu perguntava, o que foi, amor? E ele dizia, nada, ué. Cansado do serviço. Mas eu sabia que não era só isso. Até que um dia, depois do culto, a Dona Maria me chamou no quarto dela. Eu estava lavando a louça, as mãos cheias de sabão, quando ela apareceu na porta da cozinha com aquele olhar que já conhecia bem. Vem aqui, menina. Não era um pedido. Eu sequei as mãos na saia e fui. Ela estava sentada na beira da cama, com a Bíblia aberta no colo. O quarto cheirava a naftalina e aquele perfume barato que ela passava atrás das orelhas. Senta aí. Apontei para a cadeira de palha ao lado da cômoda. Ela balançou a cabeça. Não. Ajoelha. Fiquei paralisada. Mas por que, mãe? Porque eu tô mandando. Ajoelha e pede perdão a Deus. Não entendi. Perdoar o quê? Ela fechou a Bíblia com um baque. Você sabe muito bem. Essa sua maneira de andar pela casa, essa risada alta, essa desfaçatez. Você acha que eu não vejo como você olha para os homens na igreja? Como fica se rebolando na hora do louvor? Meu rosto queimou. Eu não faço isso. Eu só. Não consegui terminar. Ela se levantou de um pulo, mais ágil do que parecia, e me segurou pelo braço. Ajoelha, sua desvergonhada. E me empurrou com tanta força que eu caí de joelhos no chão de cimento. Agora reza. Pede para Deus te perdoar por ser uma tentação para os irmãos. Pede para Ele te purificar. Eu comecei a tremer. Não de medo, não só isso. De raiva. De humilhação. Mas rezei. Balbuciei umas palavras, não sei nem o que disse. Ela ficou em pé de braços cruzados até eu terminar. Depois me deu as costas e saiu do quarto. Eu fiquei ali no chão, sentindo o joelho doer onde tinha batido. Quando Jair chegou em casa naquela noite, eu estava deitada na cama, de costas para ele. Ele sentou na beira, colocou a mão no meu ombro. O que foi, Lu? Você tá chorando? Não respondi. Ele suspirou. Mãe falou pra você? Virei pra ele. Falou o quê? Ele coçou a nuca, olhando pro chão. Ela acha que você tá se comportando mal. Que você tá chamando a atenção dos homens. E você acha isso também? Ele demorou pra responder. Não sei, Lu. Mas você tem que respeitar ela. Ela é minha mãe. E ela é mais velha, entende mais dessas coisas. Fiquei olhando pra ele. Meu marido. O homem que eu tinha conhecido na igreja aos 16 anos, que me pediu em namoro com um bilhetinho dobrado dentro do inário, que chorou no dia do nosso casamento. E agora ele estava ali, me dizendo para respeitar a mulher que tinha me humilhado. Você acha que eu tô fazendo isso de propósito? Que eu tô querendo seduzir os homens da igreja? Ele se mexeu, incomodado. Não é isso. Mas você poderia se vestir mais recatada. Não usar essas blusas justas. Não rir tão alto. Fiquei quieta. Depois perguntei, e se eu não quiser? Ele não olhou para mim. Aí você vai ter que conversar com ela. Mas eu não vou poder te ajudar. Isso doeu mais do que a joelhada no chão. A porta do quarto rangeu quando eu a fechei. Não bati, não tranquei. Só encostei as costas nela e deixei o peso do corpo fazer o resto. O cheiro de naftalina subiu do tapete velho, misturado com o perfume barato que eu passava nas roupas para disfarçar a umidade. Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas, mas elas vieram mesmo assim, quentes rápidas, como se tivessem pressa de cair. Desci a escada devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. A cozinha estava vazia, só a luz amarela da geladeira antiga iluminando os azulejos trincados. Abri a torneira e lavei o rosto, a água fria queimando a pele inchada. Quando me olhei no espelho sobre a pia, quase não me reconheci.
Os olhos vermelhos, os lábios apertados, o cabelo presilha solto em mechas que pareciam ter envelhecido de repente. O barulho da televisão vinha da sala. Ele tinha voltado pro sofá, como sempre fazia quando não queria mais discutir. Passei pela porta sem olhar, peguei as chaves do gancho e saí. A noite estava fresca, daquele jeito que faz a gente lembrar que o inverno não acabou de verdade. Andei até o ponto de ônibus sem rumo, só para sentir o ar batendo no rosto. O primeiro coletivo que passou eu entrei, sem nem ver para onde ia. Sentada no banco de trás, encostei a testa no vidro frio e fechei os olhos. Não sei quanto tempo ficou assim. Quando abri os olhos de novo, estávamos passando pela praça central, as árvores balançando sob os postes de luz. Desci no sinal seguinte, quase sem pensar. Meus pés me levaram até o banco de sempre, aquele debaixo da figueira que a gente frequentava quando éramos namorados. Ele costumava me esperar ali depois do culto, com um suco de laranja gelado que comprava na barraca do seu João. Sentei, tirei o casaco e amassei ele no colo. O tecido era fino, quase transparente em alguns pontos. Asterisco recatada asterisco. A palavra doía como um soco. Eu nunca tinha sido de me expor, de chamar atenção, mas também nunca tinha sido de me encolher. Ou pelo menos não antes. Uma risada alta veio de um grupo de jovens do outro lado da praça. Moças com shorts curtos, blusas cavadas, cabelos soltos. Elas não estavam preocupadas em ser recatadas. Ninguém estava olhando para elas com nojo, ninguém estava sussurrando que eram um mau exemplo. Só estavam vivendo. E eu tinha me casado aos 19, engolido sonhos para caber no molde que nem sabia se era meu. Aprendi a cozinhar pratos que ele gostava, a sorrir quando os irmãos da igreja elogiavam minha submissão. Aprendi a calar quando as irmãs mais velhas diziam que minha risada era alta demais, que meu jeito de andar era provocante. Aprendi a ser pequena. Mas e se eu não quisesse mais? O celular vibrou no bolso. Era ele. Asterisco, onde você tá? Asterisco. Olhei para a tela até os olhos ardarem. Depois digitei, com os dedos trêmulos. Asterisco, preciso de um tempo. Asterisco. Apaguei. Reescreve. Asterisco, não vou voltar hoje. Asterisco. Mandei antes que pudesse mudar de ideia. Desliguei o telefone. Quando levantei, a praça já estava quase vazia. Andei sem pressa até a pensão que ficava 2 ruas acima, aquela com a placa de asterisco vagas asterisco sempre pendurada torta na janela. A dona, uma senhora de cabelo branco e olhos cansados, nem perguntou muito. Só me deu a chave do quarto dos fundos e disse que o café da manhã era às 7. O quarto cheirava mofo e sabonete de cocô. Uma cama de solteiro, um crucifixo na parede, uma janela que não fechava direito. Deitei em cima dos lençóis sem tirar a roupa, sem chorar, sem pensar. Pela primeira vez em anos, não tinha ninguém para me dizer como respirar. O barulho da rua entrou pela janela entreaberta. Um carro buzinando longe, risadas de bêbados, o arrastar de uma cadeira na calçada. Fiquei olhando para o teto, onde uma mancha de umidade se espalhava como um mapa sem rumo. O celular vibrou no bolso, mas não mexi. Sabia que era ele. Sempre era. A pensão tinha paredes finas. Do quarto ao lado, ouvia a televisão ligada em algum programa de auditório, aplausos gravados e vozes estridentes. A dona da pensão passou pelo corredor arrastando os chinelos, murmurando algo sobre a conta de luz. O cheiro de café queimado subiu pelas frestas da porta, misturado ao de alho frito, provavelmente o jantar dela. Sentei na cama e tirei os sapatos. Os pés doíam, mas não era da caminhada. Era daquilo tudo, dos anos apertando os dentes, dos sorrisos forçados, das desculpas que eu mesma acabava acreditando. Abri a mochila e tirei o caderno onde rabiscava coisas que ninguém lia. Folheei até uma página em branco e escrevi, sem pensar. Asterisco, hoje eu saí. Asterisco. Não era uma frase bonita. Não era profunda. Mas era verdade. Guardei o caderno de volta e deitei de lado, encostando a testa no travesseiro duro. O lençol arranhava a pele do braço. Fechei os olhos e tentei não ouvir o celular vibrar de novo. De manhã, o sol entrou pela janela como uma faca. Acordei com a boca seca e a sensação de que tinha dormido só 10 minutos. A dona da pensão bateu na porta às 7 em ponto, sem esperar resposta. Café tá pronto. Se quiser, é na cozinha. Vesti a mesma roupa do dia anterior e lavei o rosto na pia do banheiro compartilhado, evitando olhar no espelho. Na cozinha tinha um bule de café amargo, pão duro e manteiga derretendo no prato. Uma mulher de uns 50 anos com as mãos marcadas de trabalho sentava à mesa lendo um jornal velho. Cumprimentei com a cabeça e ela respondeu sem levantar os olhos. Primeiro dia aqui? Perguntou virando a página. É.
A Dona Maria não pergunta, mas se precisar de algo, é só falar. Ela faz vista grossa para muita coisa. Não perguntei o que ela queria dizer com isso. Bebi o café em silêncio, sentindo o líquido queimar a garganta. Do lado de fora, um homem gritava algo sobre frutas, deve ser o feirante da esquina. Você tá com cara de quem não dormiu, disse a mulher, dobrando o jornal. Se quiser, tem um colchão sobrando no meu quarto. Não é grande coisa, mas é melhor que essa cama de solteiro. Agradeci, mas disse que não. Ela encolheu os ombros e se levantou, deixando uma moeda em cima da mesa. É pra conta da luz. A Dona Maria não gosta de fiado. Fiquei sozinha na cozinha, ouvindo o barulho da rua aumentar. O celular estava mudo no bolso, mas eu sabia que tinha mais mensagens. Não eram só dele. Tinham dos outros também, aqueles que sempre souberam e fingiram não ver, aqueles que perguntavam asterisco, tudo bem? Asterisco só para marcar presença, aqueles que agora deviam estar cochichando nos grupos, inventando versões para minha ausência. Levantei e lavei o copo na pia. A água saía fria, quase gelada. Sequei as mãos na calça e voltei pro quarto. A chave rangeu na fechadura. Dentro, o sol batia direto na cama, aquecendo o travesseiro. Sentei no chão, encostada na parede, e tirei o celular. 37 notificações. 3 chamadas perdidas. Uma mensagem de voz. Não apertei para ouvir. Em vez disso, abri o navegador e digitei asterisco ônibus para Porto Alegre asterisco. O primeiro resultado saía às 3 da tarde. Tinham poltronas disponíveis. Fiquei olhando para a tela, o dedo pairando sobre o botão de compra. Não tinha plano. Não tinha nada além daquilo que cabia na mochila e umas notas amassadas na carteira. Mas pela primeira vez em muito tempo não sentia medo. Só um vazio estranho, como se tivesse esquecido de algo importante, algo que na verdade nunca foi meu para começar. Comprei a passagem. Depois, apaguei todas as mensagens sem ler. Desliguei o celular e o joguei na mochila, por baixo das roupas. Vesti o casaco, mesmo sem estar frio, e saí do quarto sem trancar a porta. A Dona Maria estava varrendo a calçada quando passei por ela. Já vai? Perguntou, apoiando a vassoura no ombro. Vou. Ela sentiu, como se já soubesse. Não perguntou para onde nem por quê. Se precisar voltar, a vaga tá aqui. Agradeci e segui rua abaixo. O sol do meio-dia queimava a nuca, mas eu não me importei. Andei até a rodoviária sem pressa, arrastando os pés como se o chão fosse feito de areia movediça. No caminho, passei pela padaria onde costumava comprar pão de queijo às 6 da manhã, antes do primeiro turno no hospital. O cheiro de café fresco ainda saía pela porta entreaberta, misturado ao barulho das panelas no fogão. Não entrei. Na estação, sentei num banco de metal quente e fiquei olhando os ônibus chegarem e partirem. Um homem com uma mala surrada dormitava ao meu lado, ronco baixo saindo pela boca entreaberta. Uma criança choramingava mais adiante, a mãe tentando acalmá-la com um suco em caixa. Ninguém reparou em mim. Era como se eu já tivesse sumido. O ônibus para São Paulo estava quase lotado. Escolhi um assento no fundo, perto do banheiro, onde o cheiro de desinfetante não conseguia disfarçar o mijo seco. Encostei a cabeça no vidro e fechei os olhos antes mesmo de o motor ligar. O barulho do motor diesel vibrou nos meus ossos, um zumbido constante que me deixou sonolento. Não sei quando adormeci, mas acordei com o ônibus parado num posto à beira da estrada, já escuro lá fora. O motorista anunciava 15 minutos de parada. Desci cambaleando, as pernas duras de ficar tanto tempo na mesma posição. No banheiro sujo do posto, lavei o rosto com água fria e me olhei no espelho rachado. Os olhos estavam vermelhos, a barba por fazer. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em um dia. Comprei um sanduíche murcho e uma garrafa d'água. Enquanto comia, uma mulher sentada na mesa ao lado falava ao telefone, voz baixa e urgente, asterisco, não volta não, ele tá louco. Juro que dessa vez ele quebra tudo, asterisco. Não olhei para ela. Terminei de mastigar, amassei o papel do sanduíche e joguei no lixo. De volta ao ônibus, coloquei os fones de ouvido sem ligar a música. Só queria o silêncio. O motorista acelerou devagar, como se também estivesse cansado. Pela janela, vi as luzes do posto se afastarem até virarem pontinhos e depois nada. Só a estrada, o asfalto brilhando fraco sob a lua. Pensei em ligar o celular. Pensei em ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa que pudesse me fazer mudar de ideia. Mas não mexi na mochila. Deixo lá mudo, como um peso morto. Em algum momento o ônibus parou de novo. Desta vez era a rodoviária de São Paulo, cheia de gente correndo, vendedores gritando, o cheiro de gasolina e comida frita. Desci com a mochila no ombro e segui a multidão até a saída. Não sabia para onde ir,
mas isso não importava. O importante era não parar. Andei sem rumo pelas ruas do centro, esquivando-me de mendigos, de olhares curiosos, de policiais que ficavam de braços cruzados nas esquinas. Em uma praça suja, sentei num banco de concreto e tirei o casaco apesar do vento frio. O suor colava a camisa nas costas. Uma mulher com um carrinho de pipoca passou por mim, oferecendo. Balancei a cabeça. Ela insistiu, sacudindo o saquinho na minha frente. Asterisco, tá fresquinha, moço. R$ 1 só. Asterisco, acabei comprando. As pipocas estavam duras, salgadas demais. Mas mastiguei tudo só para ter algo para fazer. Quando anoiteceu de vez, entrei num hotel barato perto da Estação da Luz. O recepcionista nem levantou os olhos do jornal ao me entregar a chave. Asterisco, quarto 12, terceiro andar. Banho quente só até meia-noite. Asterisco, subi as escadas arrastando os pés, o corrimão sujo de graxa e poeira. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e um ventilador de teto que rangia a cada giro. Fechei a porta, trancei o ferrolho e deixei a mochila cair no chão. Tirei o casaco, a camisa, os tênis. Fiquei só de calça e camiseta, sentado na beira do colchão duro. Do lado de fora, buzinas e vozes ecoavam pela rua. Alguém gritou, uma risada alta cortou o ar. Encostei a testa nos joelhos e respirei fundo. Não chorei. Não senti alívio. Só um cansaço tão profundo que parecia ter se instalado nos meus ossos anos atrás, e só agora eu tinha parado para perceber. Deitei na cama sem puxar o lençol. O ventilador continuava rangendo. Fechei os olhos e tentei não pensar em nada. Mas o silêncio, quando finalmente veio, não era vazia. Era uma coisa viva, respirando junto comigo. E pela primeira vez não tive medo de ouvir. A porta do quarto rangeu. Não me mexi, mas soube que era ela pelo cheiro de cigarro misturado com perfume barato. Os passos eram leves, como se pisasse em ovos, mas o colchão afundou quando se sentou ao meu lado. Trouxe comida, disse, colocando um saco plástico no chão. O cheiro de fritura subiu, misturado ao mofo do quarto. Não é grande coisa, só uns pastéis. Abrir os olhos custava mais do que valia. Mas ela ficou ali quieta, esperando. Até o rangido do ventilador parecia ter diminuído. Você tá igual ao seu pai, murmurou mais pra si mesma. Deita assim imóvel, como se o mundo fosse acabar se você se mexer. Não respondi. Não tinha força pra discutir, pra concordar, pra nada. Só pra sentir o peso dela ao meu lado, o calor do corpo dela quase colando no meu. Eu também fico assim às vezes, continuou, e pela primeira vez em anos, a voz não soou como uma acusação. Quando a porra toda aperta, o saco plástico farfalhou. Ela deve ter tirado um pastel, porque o cheiro de queijo queimado ficou mais forte. Não me ofereceu. Não precisava. Ficamos ali, os dois olhando pro teto descascado, enquanto a cidade continuava gritando lá fora. E sem aviso, ela encostou a cabeça no meu ombro. Só isso. Ninguém falou mais nada.